A porta se abriu com um estalo seco, um som que pareceu ecoar não apenas no quarto, mas dentro de cada vértebra da minha coluna, e o que eu vi na luz pálida do trovão ficará gravado na minha alma até o dia da minha morte. O tempo pareceu se dilatar, cada milésimo de segundo transformando-se em uma eternidade de agonia visual. Enquanto a claridade azulada e mortuária do relâmpago que cortava a silhueta que preenchia o voo da entrada. Não era humano, embora tivesse a estatura de um homem adulto, sua presença negava qualquer lei da biologia ou da natureza que eu conhecesse. A criatura era esguia, de uma magreza que beirava o impossível, com membros desproporcionalmente longos que pareciam ter sido esticados em uma mesa de tortura medieval. Seus braços desciam além dos joelhos, terminando em mãos que eram apenas gacas finas envoltas em uma pele cinzenta, uma tez que tinha a textura de pergaminho molhado e parecia colada diretamente aos ossos, sem qualquer castro de músculo ou gordura por baixo. O tórax era uma gaiola exposta de costelas salientes, subindo e descendo em um ritmo irregular que acompanhava aquela respiração sibilante que eu ouvira momentos antes. Quando a luz do trovão se desvaneceu, restou apenas a penumbra avermelhada da minha lanterna moribunda, revelando que o rosto daquela coisa era um deserto de características humanas. Não havia nariz, apenas duas fendas estreitas que pulsavam como brânquias nem orelhas. Apenas uma superfície lisa de couro cinza cobrindo as laterais do crânio alongado. No lugar dos olhos, vi dois buracos negros e profundos, abismos sem fundo que pareciam absorver a pouca luz restante no quarto, criando uma sensação de vácuo que sugava a minha própria vontade de lutar. A boca era uma ferida aberta, uma casgadura cruel que se estendia de uma têmpora a outra. Uma linha de carne viva que se puxava para revelar fileiras de dentes finos e amarelados, como agulhas de osso cravadas em uma gengiva enegrecida. Ela não caminhou até mim, o que teria sido quase suportável. Em vez disso, ela se inclinou para frente em um ângulo antinatural e saltou para a parede lateral. Foi então que o horror atingiu um novo patamar de depravação sensorial, pois ela se arrastou pelas paredes e pelo teto como uma aranha gigantesca, desafiando a gravidade com uma agilidade maligna. A cada movimento, o silêncio da noite era assassinado por um som horrível de estalo ósseo, um estrépito de articulações sendo deslocadas e recolocadas à força, como se o corpo da criatura estivesse em constante estado de fratura e regeneração. Eu podia ouvir o som das suas gacas perfurando a madeira do foco, um chiado metálico de algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A criatura parou exatamente acima da minha cabeça, o corpo retorcido de tal forma que sua barriga estava voltada para o teto enquanto o pescoço girava 180 graus para me encarar. Quando aquela coisa inclinou a cabeça e fixou aqueles abismos escuros em mim. Eu senti uma frieza que não era deste mundo, uma queda de temperatura que fez o meu suor congelar instantaneamente sobre a pele. Não era apenas o frio físico do inverno secano, mas uma geada espiritual, uma maldade pura que emanava daqueles buracos negros e penetrava no meu peito, paralisando o meu coração em um aperto de gelo. Eu estava vendo a personificação do vazio. Uma fome antiga que não buscava apenas a minha carne, mas a extinção completa da minha existência. Meus pulmões se recusavam a funcionar, o ar parecia ter se transformado em chumbo líquido, e por um instante eu aceitei que aquele quarto de fazenda seria o meu túmulo esquecido. Contudo, o instinto mais primitivo de sobrevivência, aquele que reside no núcleo das nossas células desde o início dos tempos, deu um último solavanco no meu sistema nervoso. Em um movimento que eu não sabia ser capaz de realizar, eu me lancei para o lado, sentindo o deslocamento de ar quando a criatura saltou do teto para o lugar onde eu estava um segundo antes. O impacto dela contra o colchão foi pesado, úmido, seguido por aquele estalo ósseo que agora parecia uma gargalhada de ossos quebrados. Não olhei para trás. Não permiti que a minha mente processasse o que aconteceria se eu falhasse. Avancei em direção à janela de madeira, cujas trancas eu mesmo havia reforçado, e me atirei contra o vidro e a estrutura de madeira com todo o peso do meu corpo desespero. O vidro se estilhaçou em 1000 diamantes de agonia, cortando meus braços e meu rosto, mas eu não senti a dor, senti apenas a urgência do terror que fungava no meu pescoço. Caí sobre o solo úmido do lado de fora, sentindo a teca fria e o cheiro de café podre invadirem meus sentidos enquanto eu me erguia e começava a coquer. Não sei como consegui pular pela janela e correr descalço pelo matagal espinhoso, mas minhas pernas moviam-se por conta própria, impulsionadas por uma adrenalina que queimava como fogo em minhas veias. O mato alto de Minas, seco e cortante, chicoteava minha pele.
abrindo sulcos sangrentos em meus pés e canelas, mas eu só conseguia pensar nos gritos desumanos daquela coisa logo atrás de mim. Eram gritos que não vinham de cordas vocais, eram sons de metal sendo que torcido, uivos que pareciam vir de um lugar de sofrimento eterno e fome insaciável. Eu ouvia os estalos dos galhos se quebrando enquanto ela se aproximava, o som quítmico e cápido de algo que coquia em 4 patas. Ou talvez em 6, não ousei olhar para confirmar. As árvores da fazenda pareciam se fechar ao meu quedor, como dedos esqueléticos tentando me segurar para o seu senhor, e a escuridão daquelas montanhas nunca pareceu tão densa, tão faminta. Eu coquia em direção ao nada, guiado apenas pelo brilho distante de uma esperança que eu já considerava perdida. Cruzando cercas de arame farpado que casgavam minhas roupas e minha pele como se fossem navalhas. Cada expiração minha era um soluço de pânico, e o ar gélido da madrugada queimava minha garganta como se eu estivesse engolindo brasas. O som da perseguição não cessava, a criatura estava brincando comigo, mantendo-se a uma distância curta. Apenas o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de carne em decomposição que a acompanhava. Quando meus pulmões estavam prestes a explodir e minhas pernas ameaçavam ceder sob o peso do tecor, eu vi o brilho cinzento e liso do asfalto da estrada principal surgindo entre a neblina do vale. Era como uma miragem no meio de um inferno particular. Eu me joguei na estrada, caindo de joelhos. O asfalto áspero lixando o que estava da pele dos meus pés, e foi nesse momento que o som da criatura parou subitamente na borda da floresta. Ela ficou lá, oculta pelas sombras das árvores centenárias, observando-me com seus olhos de vácuo, enquanto eu soluçava no meio da pista deserta. Poucos minutos depois, o brilho de faróis potentes cortou a escuridão, e o som pesado de um motor diesel começou a vibrar no solo abaixo de mim. Era um caminhoneiro solitário que, ao ver minha figura ensanguentada e em frangalhos, freou bruscamente, deixando marcas de pneu que pareciam cicatrizes na estrada. Quando ele me ajudou a subir na cabine, eu não consegui dizer uma única palavra, apenas apontei para a escuridão da fazenda onde o silêncio havia que tornado. Um silêncio que agora eu sabia ser o prelúdio para o fim de todas as coisas. O caminhoneiro acelerou e enquanto nos afastávamos, eu olhei pelo retrovisor e jurei ver, por um breve segundo, uma silhueta esguia e cinzenta parada no meio da estrada, observando o caminhão partir, como se estivesse guardando o meu nome naquelas mandíbulas casgadas para um encontro futuro que eu quero todos os dias para que nunca aconteça. Só parei de tremer quando o sol começou a despontar sobre as montanhas de Minas, pintando de laranja um mundo que para mim nunca mais teria as mesmas cores. Aquele resgate ao amanhecer foi o fim do meu pesadelo físico, mas o início de uma assombração mental que me perseguirá até o meu último suspiro. Eu escapei da fazenda das almas, mas uma parte de mim, a parte que acreditava na lógica e na segurança do mundo, ficou para sempre trancada naquele casarão, sendo devorada lentamente por aquela coisa que se acasta pelo teto. O horror que eu vi não pode ser esquecido, não pode ser curado, ele apenas espera o momento em que a luz falhará novamente para me lembrar que certas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. A lembrança daquela boca casgada e daqueles dentes amarelados é agora a moldura de todos os meus sonhos. Uma imagem que se repete toda vez que o silêncio se torna pesado demais. O caminhoneiro não fez perguntas, talvez ele tenha visto o mesmo horror refletido nos meus olhos aquegalados, ou talvez ele também conhecesse as histórias que as gentes daquelas tecas preferem calar. O fato é que eu fui deixado na cidade mais próxima, onde busquei ajuda médica para os cortes profundos. Mas nenhuma sutura poderia fechar a ferida que aquela criatura abriu na minha percepção da realidade. Hoje, vivo cercado por luzes fortes e nunca desligo a televisão durante a noite, pois o som eletrônico é a única coisa capaz de abafar o eco dos ossos estalando que ainda insiste em ressoar no fundo da minha mente. Eu sobrevivi àquela noite, mas a cada vez que o trovão cuge no horizonte, eu sinto aquele frio sobrenatural novamente. E sei que em algum lugar nas montanhas de Minas, a criatura esguia ainda espera, pacientemente, por outro estranho que ouse buscar paz no silêncio mortal da fazenda das almas. Nunca mais tive a coragem de cruzar as porteiras daquela fazenda maldita e vendi a propriedade por um preço miserável, quase simbólico, apenas para me livrar do fardo de carregar o título daquela teca manchada. Jamais revelei aos novos donos a natureza que é do horror que espreita entre os cafezais secos, sentindo o peso de uma culpa silenciosa ao observar suas expressões de esperança, pois eu sabia que os estava entregando ao desconhecido.
Até hoje, quando o sol se põe e o mundo mergulha no breu absoluto, ao fechar as pálpebras em busca de um descanso que nunca vem, eu ainda escuto com uma nitidez torturante os estalos secos daqueles ossos desproporcionais se movendo pelo teto. O sussurro castejante do meu nome, proferido por aquela voz que parece caquegar o peso de 1000 covas abertas e teca úmida, continua ecoando incessantemente no labirinto da minha audição. Espero sinceramente que através da minha dor vocês tenham conseguido sentir uma fração do tecor visceral que marcou minha alma naquela noite de agonia infinita. Se este quelato queal despertou o medo que habita em você. Não se esqueça de fortalecer nosso trabalho deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal O Cronista do Medo para que as histórias sombrias continuem chegando até você. Comente aqui embaixo qual foi a sensação de ouvir essa jornada e se você também guarda algum segredo inexplicável vivido nas entranhas de algum sítio ou estância isolada pelo Brasil. Agradeço imensamente por acompanharem meu quelato até o final. Permaneçam seguros e busquem sempre a luz, pois o que espreita na escuridão profunda do campo nunca dorme e está sempre à espera de um deslize. A noite definitiva finalmente se manifestou, não como um simples ensecar de dia, mas como um véu de chumbo que desceu sobre as montanhas de Minas Gerais, trazendo consigo uma tempestade seca que parecia ter sido gestada nas profundezas de um pesadelo esquecido. O ar estava pesadamente eletrizado, caquegado de uma estática que fazia os pelos do meu corpo se eriçarem e a pele do meu rosto formigar. Enquanto o céu se tornava um oceano revolto de nuvens negras e acolcheadas, que torcendo-se em espirais violentas que nunca descaquegavam a chuva tão necessária. No horizonte, caios colossais cortavam a escuridão com uma fúria silenciosa, iluminando a paisagem com clarões de um branco azulado e cadavérico que transformavam a fazenda em um cenário de outro mundo. A cada relâmpago. As árvores centenárias que cercavam o casarão revelavam suas silhuetas tortuosas, galhos secos e retorcidos que se erguiam para o céu como mãos esqueléticas de gigantes entecados vivos, tentando desesperadamente alcançar a luz ou talvez puxar o próprio céu para baixo para nos esmagar. O vento, embora ausente de qualquer umidade, soprava com um sibilar constante que assoviava entre as frestas das janelas de madeira velha, caquegando o som de lamentos distantes que eu já não conseguia distinguir se eram queais ou meros frutos da minha sanidade em colapso. Naquele momento, no centro daquela sala mergulhada em sombras inquietas, a decisão finalmente se cristalizou em meu peito com a força de um decreto irrevogável, pois eu sabia em cada fibra do meu ser que não aguentaria mais nem um segundo após o nascer do sol naquela teca maldita e que partiria ao amanhecer, deixando tudo para trás, sem olhar uma única vez pelo retrovisor. Mas o que estava lá fora, oculto entre as fileiras de café e as dobras da escuridão, parecia ler meus pensamentos e não tinha a menor intenção de me deixar partir, cercando a casa com uma pressão invisível que fazia os vidros das janelas vibrarem em agonia. O medo, que antes era uma presença sutil, agora se tornava uma substância física, algo que eu podia quase tocar e sentir no fundo da garganta, enquanto as luzes da casa começaram a vacilar e piscar ritmicamente, como o coração de um animal agonizante prestes a dar o último suspiro. O filamento das lâmpadas antigas emitia um zumbido elétrico agoniante, um chiado metálico que parecia perfurar meus tímpanos, criando sombras que dançavam freneticamente pelas paredes, esticando-se e encolhendo-se em coreografias macabras, até que, com o estalo final e definitivo, a escuridão total engoliu cada centímetro do casarão. Restou-me apenas a luz fraca, amarelada e trêmula de uma lanterna velha, cujas pilhas já davam sinais claros de exaustão, lançando um facho de luz doentia que mal conseguia cortar a densidade do breu que me cercava, revelando apenas partículas de poeira suspensas no ar parado. Foi nesse silêncio absoluto e opressor, quebrado apenas pelo meu próprio coração, martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar, que ouvi o som que despedaçou qualquer resquício de racionalidade que eu ainda caquegasse comigo. A porta da frente, aquela pesada folha de madeira de lei que eu tinha absoluta certeza de ter trancado, com coquentes grossas e trincos de feco maciço, cangeu lentamente sobre os dobradiços enfecujados, emitindo um lamento metálico que ecoou por todo o imóvel como um grito de dor humana. O som foi seguido por um silêncio ainda mais aterrorizante, uma pausa dramática onde o tempo pareceu congelar e o próprio universo parecia prender a respiração, antes que os primeiros passos começassem a soar no corredor principal.
Eram passos pesados, lentos e estranhamente molhados, um som de carne batendo contra a madeira seca que produzia um tapa úmido e viscoso, indicando algo de um peso considerável, movendo-se com uma confiança predatória absoluta. A cada passo que se aproximava, um castro de um odor insuportável começava a se infiltrar por baixo da porta do meu quarto, um cheiro pútrido e nauseabundo de carne em decomposição misturada com a lama estagnada de um pântano milenar. Algo que metia a túmulos abertos e vísceras expostas ao sol por dias a fio. O ar no quarto tornou-se subitamente gélido, uma frieza que não vinha do clima externo, mas que parecia emanar da própria presença que agora caminhava pelo coquedor, fazendo com que cada expiração minha se transformasse em uma pequena nuvem de vapor sob a luz fraca da lanterna. Eu me encolhi no canto mais escuro do meu quarto, pressionando minhas costas contra a parede fria e descascada na esperança de que ela se abrisse e me tragasse para longe dali, enquanto minhas mãos suadas e trêmulas empunhavam um velho facão de mato, uma lâmina de aço escuro e cego que parecia ridícula e inútil diante da malignidade que se aproximava. Meus olhos estavam fixos na maçaneta de bronze da porta, o único e frágil obstáculo que estava entre mim e a coisa que subia o coquedor com uma lentidão torturante. E foi sob a luz intermitente e azulada dos relâmpagos que vi o metal começar a girar. O movimento era agonizantemente lento, milímetro por milímetro, um processo deliberado e sádico projetado para prolongar o meu tecor até o limite da loucura. Enquanto o mecanismo interno de Feco soltava pequenos cliques metálicos que soavam como tiros de canhão no silêncio da noite. A cada clarão de trovão que iluminava o quarto por frações de segundo, a maçaneta aparecia em uma posição diferente, girando implacavelmente de forma circular, enquanto o cheiro de morte se tornava tão denso que eu sentia meus pulmões reclamarem. E o som da respiração pesada do outro lado da porta começava a se misturar com os estalos das vigas de madeira que agora sacudiam sob a força de uma tempestade que se recusava a cair. O tecor era uma nota contínua e aguda que vibrava em minha espinha, pois eu sabia que o que estava girando aquela maçaneta não possuía mãos humanas. E o peso daquela presença do outro lado da madeira era tão vasto que parecia comprimir o próprio espaço ao meu redor. Eu segurava o facão com tamanha força que os nós dos meus dedos estavam brancos como mármore, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas e se perder na gola da camisa, enquanto minha visão começava a nublar pelas lágrimas de puro desespero que eu não conseguia conter. Cada centímetro que a maçaneta girava parecia durar uma eternidade, um tempo dilatado pela expectativa do horror, e eu podia ouvir agora, além dos passos molhados, um som de algo sendo acastado, como se a criatura carregasse consigo as coquentes que eu acreditava terem me protegido. O canger da madeira do assoalho sob o peso do invasor era como um protesto da própria casa contra aquela profanação. Um som de fibras se compendo e cedendo, anunciando que a baqueira final estava prestes a cair. Eu tentei formular uma prece, buscar algum conforto em palavras sagradas, mas minha mente era um deserto de pânico, onde apenas a imagem do que poderia estar do outro lado da porta florescia com uma clareza cruel. A luz da lanterna falhou mais uma vez, piscando 2 vezes antes de se apagar por um segundo que pareceu um século. E quando ela voltou, a maçaneta tinha completado seu giro total, ficando em uma posição vertical e antinatural. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que já experimentei na vida, um vácuo sonoro onde nem mesmo o vento ousava soprar, e eu soube que o próximo movimento seria a abertura definitiva do portal para o meu fim. O metal da fechadura estalou com uma nota final de finalidade, e a porta, que eu tinha bloqueado com minha própria alma se fosse necessário, começou a se abrir para dentro, revelando uma fenda de escuridão ainda mais profunda do que a do quarto. A luz do próximo relâmpago foi mais intensa do que todas as outras, uma explosão de claridade que queimou a retina, e por um breve e eterno momento, o contorno do que estava parado no umbral foi gravado em minha memória como um feco em brasa. A silhueta não tinha as proporções de nada que andasse sobre esta teca, era uma massa de ângulos impossíveis e membros que pareciam longos demais para o corredor estreito, exalando uma aura de antiguidade e fome que fez o ar ao meu redor vibrar com uma nota de pura maldade. O cheiro de pântano e podridão tornou-se uma parede sólida que me atingiu no costo, tirando meu fôlego e me fazendo tossir silenciosamente. Enquanto a coisa dava o primeiro passo para dentro do meu santuário, e o som de ossos estalando e se queacanjando preencheu o espaço entre um trovão e outro.
Eu sabia que o facão em minha mão não passava de um brinquedo de criança diante daquela força ancestral, mas o instinto de sobrevivência, aquele resto de animalidade que habita no fundo de todo homem, me impediu de desmaiar, mantendo meus olhos bem abertos para o horror que se desdobrava diante de mim. A porta agora estava totalmente aberta, batendo contra a parede com um impacto que fez o queboco cair como neve cinzenta sobre o chão, e a criatura inclinou o que deveria ser a cabeça, movendo-se com uma agilidade fluida e perturbadora que desafiava a gravidade. Eu estava encurralado, um animal em uma armadilha de madeira e pedra, observando como a escuridão daquela entidade parecia absorver a pouca luz que minha lanterna agonizante ainda tentava projetar. Os relâmpagos lá fora continuavam sua dança frenética, criando um efeito estroboscópico que fazia com que os movimentos da coisa parecessem saltos no tempo. Ora ela estava no batente, ora estava 1 metro para dentro, aproximando-se com uma intenção que não deixava dúvidas sobre o meu destino. Senti o frio atingir meus pés descalços, um gelo que subia pelas pernas e parecia paralisar meus músculos, enquanto o som sibilante da respiração daquela coisa se transformava em um sussurro gutural, uma vibração que eu sentia mais no peito do que nos ouvidos. O cheiro de carne morta agora era absoluto, como se eu estivesse dentro de um caixão selado com um cadáver há meses. E a pressão atmosférica dentro do quarto subiu tanto que meus ouvidos estalaram dolorosamente. Eu apertei o cabo do facão até que a madeira cortasse minha palma, sentindo o calor do meu próprio sangue como a única coisa real e viva naquele ambiente dominado pela morte, e me preparei para o impacto, para o primeiro contato com o impossível que agora estendia um membro longo e cinzento em minha direção, atravessando a luz intermitente com uma velocidade que meus olhos mal podiam acompanhar. As noites tornaram-se um exercício lancinante de existência mental, uma jornada fúnebre através dos corredores escuros da minha própria psique, onde o sono não era mais um refúgio, mas uma fronteira perigosa que eu temia cruzar. Cada crepúsculo trazia consigo uma ansiedade que se manifestava fisicamente, um aperto no peito que dificultava a entrada do ar purificado das montanhas, transformando o oxigênio em algo pesado e difícil de digerir. Eu me via observando as sombras se alongarem pelas paredes de madeira da Fazenda das Almas, vendo como a escuridão parecia devorar os cantos do quarto com uma fome silenciosa e implacável. Por volta das 2 da manhã, o relógio de parede na sala de jantar parecia ecoar com uma força sobrenatural, cada tic-tac ressoando como uma sentença de morte anunciada. Era nesse momento exato, na hora morta onde o mundo parece prender a respiração sob o peso do vácuo, que o barulho começava no sótão. Não eram os ruídos familiares que uma casa centenária produz ao se acomodar, não eram os estalos naturais da madeira velha que agindo à queda de temperatura, ou o som ecático de pequenos animais silvestres buscando abrigo. O que eu ouvia era deliberado, dotado de uma inteligência sombria e de uma paciência que gelava a medula dos meus ossos. Eram acanhões lentos e rítmicos, uma cadência macabra que sugeria algo dotado de gacas compridas e afiadas, acastando-se com uma lentidão torturante pelo assoalho de madeira seca e empoeirada. O som era uma agressão física, um chiado metálico e estridente que parecia perfurar os meus canais auditivos com a precisão de uma lâmina enferrujada, viajando através dos nervos até se alojar diretamente no centro do meu cérebro. Eu permanecia imóvel sob os lençóis, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas enquanto tentava, desesperadamente, racionalizar o irracional. Tentava me convencer de que eram apenas gatos grandes, gambás ou talvez alguma ave de capina que encontrara uma fresta no telhado, mas a minha mente rejeitava essas mentiras reconfortantes com a mesma velocidade com que elas surgiam. O som possuía uma intenção, uma cadência quase humana que sugeria uma consciência observando, calculando e esperando. Às vezes, o acanhão parava abruptamente exatamente acima da minha cama, criando um silêncio ainda mais aterrorizante do que o próprio barulho, um vácuo sonoro onde eu podia jurar que ouvia a madeira gemer sob o peso de algo que não deveria estar ali. Naquelas pausas dramáticas, a realidade parecia se curvar e eu podia ouvir uma respiração pesada filtrando-se pelas frestas estreitas do teto de madeira, uma respiração úmida, sibilante e carregada de um odor que eu não conseguia identificar, mas que me remetia a lugares fechados e esquecidos. Cada exalação daquela coisa parecia expelir uma frieza atávica que fazia o sangue congelar nas minhas veias, transformando o meu corpo em um bloco de mármore paralisado na escuridão total. Eu segurava a minha própria respiração, comprimindo os pulmões até sentir a dor da falta de ar.
Movido pelo medo instintivo de que o menor cuído da minha parte pudesse revelar a minha consciência para aquilo que espreitava acima de mim. Enquanto eu lutava contra o pânico interno, o horror expandia-se para além das paredes do casarão. Lá fora, no cucal, os cavalos começavam a manifestar um terror que espelhava o meu. Eu ouvia os relinchos desesperados, sons agudos de puro pânico animal que cortavam a calada da noite mineira como gritos humanos de agonia. O som dos cascos batendo violentamente contra as cercas de madeira ecoava pelo vale, um tamborilar caótico de seres que sentiam a presença de um predador supremo, algo que a ciência não podia explicar e que a razão não podia conter. Eles tentavam fugir de algo que eu ainda não conseguia ver, mas cuja presença era tão palpável quanto o frio que emanava das montanhas. A agitação dos animais era o testemunho final de que eu não estava louco, de que a Fazenda das Almas não era apenas uma propriedade abandonada, mas um palco para algo antigo e malévolo que despertara com a minha chegada. A resistência mental que eu tentava manter começava a desmoronar, fragmentada por cada chiado metálico e por cada lamento dos animais no cucal. Eu me sentia como uma presa em uma armadilha de luxo, cercado por paredes que outrora representaram o patrimônio da minha família e que agora pareciam se fechar como as mandíbulas de uma besta colossal. A escuridão do quarto era densa, quase líquida, e eu sentia que se estendesse a mão poderia tocar o próprio medo materializado no ar. As horas se acastavam com uma lentidão cruel, cada minuto sendo uma pequena eternidade de vigilância forçada, onde os meus sentidos estavam aguçados ao ponto da dor. O som das gacas no sótão tornava-se uma canção de ninar perversa, uma melodia de horror que me lembrava constantemente da minha vulnerabilidade. Eu imaginava a criatura lá em cima, seus membros longos e ossudos movendo-se com uma agilidade antinatural sobre as tábuas frágeis, seus olhos buscando uma brecha para descer e me reivindicar como parte daquela teca maldita. O silêncio que se seguia aos surtos de barulho era ainda pior, pois nele a minha imaginação preenchia os espaços vazios com visões de costos deformados e mãos esqueléticas. A respiração úmida que vinha do teto parecia agora estar mais próxima, como se a própria madeira estivesse se tornando porosa para permitir que o mal se infiltrasse. O cheiro de decomposição e teca molhada começava a impregnar os meus lençóis, um aviso silencioso de que a baqueira entre o sótão e o meu quarto era apenas uma ilusão temporária. Eu desejava a luz do sol com uma intensidade que beirava a adoração religiosa, implorando em silêncio para que a madrugada chegasse e dissipasse aquelas sombras opressoras. No entanto, a cada noite que passava, a sensação de segurança que o dia trazia tornava-se mais frágil e efêmera. O exercício de resistência mental estava me exaurindo, corroendo a minha vontade e deixando-me em um estado de hipervigilância constante que não cessava nem mesmo quando os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas da fazenda. A presença no sótão parecia ter estabelecido um domínio sobre a minha sanidade, marcando seu território com cada aquenhão e cada sussurro sibilante que perfurava o silêncio da madrugada. Eu sabia que não poderia continuar assim por muito tempo, que a corda da minha sanidade estava sendo esticada até o seu limite máximo por uma força que se alimentava do meu terror silencioso e da minha paralisia. Os cavalos no cucal eventualmente se acalmavam conforme o amanhecer se aproximava, mas o cansaço deles era o mesmo que o meu, um esgotamento físico e espiritual de quem sobreviveu a mais uma incursão do desconhecido. Eu me levantava da cama com o corpo dolorido, como se tivesse travado uma luta física real durante toda a noite, e olhava para o teto com um misto de ódio e pavor, sabendo que aquela coisa ainda estava lá, recolhida nas sombras do sótão, esperando que o sol se pusesse novamente para retomar o seu jogo sádico. A paz que eu viera buscar no interior havia se transformado em um pesadelo vivo. Uma prisão de madeira e pedra incrustada nas montanhas de Minas Gerais onde o tempo não curava, mas apodrecia tudo o que tocava. A solidão absoluta da fazenda, que antes me parecia um bálsamo, agora era o meu maior inimigo, pois não havia ninguém para validar o meu horror ou para dividir o fardo de uma noite passada em claro sob o som de gacas metálicas. Eu sentia que a própria estrutura do casarão estava conspirando contra mim, as janelas parecendo olhos negros observando o meu declínio e as portas cangendo como se quissem da minha tentativa vã de encontrar conforto. O medo havia se tornado o meu único companheiro constante, uma presença invisível que se sentava à mesa comigo durante as refeições e que caminhava ao meu lado pelos cafezais abandonados. A cada dia que passava, a fronteira entre o que era real e o que era fruto do meu esgotamento mental tornava-se mais tênue,
mas o som das gacas e a respiração no teto era o que há demais para serem ignorados. Eles eram a prova física de que algo inominável habitava a fazenda das almas, algo que não aceitava intrusos e que estava disposto a me destruir lentamente, começando pela minha mente e terminando com o meu último suspiro de vida. Eu me sentia observado em cada movimento, cada pensamento parecendo ser interceptado por aquela inteligência oculta no sótão. A existência mental que eu exercia era uma bagagem que ameaçava romper a qualquer momento sob o peso de um oceano de horror acumulado. As noites eram longas, frias e povoadas por uma malignidade que eu nunca imaginara existir fora dos livros de ficção, mas ali, no coração de Minas. O mito tornava-se carne e o medo tornava-se o ar que eu respirava. O isolamento que eu tanto desejei havia se tornado a minha mortalha, e cada noite era uma nova camada de teca jogada sobre o meu caixão de consciência. Eu estava mudando, o medo estava me esculpindo em algo que eu não conhecia, um homem que vivia apenas para a próxima hora de terror e que já não encontrava beleza no silêncio das colinas. O sol que nascia era apenas um intervalo entre as torturas, uma luz pálida que não conseguia aquecer a frieza que se instalara no meu peito. A cada amanhecer, eu contava os minutos para o próximo pôr do sol, em uma contagem regressiva masoquista para o retorno dos aquenhões e da respiração sibilante que agora fazia parte da minha existência fragmentada. A fazenda estava me consumindo, drenando a minha energia vital e substituindo-a por uma paralisia melancólica que me impedia de fugir. Eu era um prisioneiro do sótão, um escravo do som das gacas e da angústia dos cavalos que, como eu, sabiam que o verdadeiro horror não precisava de luz para ser visto, ele precisava apenas do silêncio para ser sentido em toda a sua profundidade devastadora. Com o passar dos dias, a sensação de estar sendo observado tornou-se constante. Sejam muito bem-vindos ao santuário de sombras do canal O Cronista do Medo, onde a realidade se dobra sob o peso do oculto e os pesadelos tomam forma através da voz. Hoje trago para vocês um relato visceral, um testemunho carregado de uma angústia palpável e enviado por um de nossos seguidores que, por razões que logo se tornarão evidentes, prefere manter o mais rigoroso anonimato. A história que vocês ouvirão a seguir desdobrou-se nas entranhas de uma fazenda de café centenária, incrustada entre as montanhas impenetráveis e frias de Minas Gerais. É um lugar esquecido pelo progresso, onde o tempo parece ter apodrecido entre os casarões de pedra e onde o sol parece nunca aquecer verdadeiramente a alma de quem ali pisa. O silêncio daquelas colinas não é vazio. Ele é preenchido por sussurros de segredos que nunca deveriam ser revelados aos vivos, um peso atmosférico que esmaga o peito de quem ousa caminhar por aquelas tecas amaldiçoadas. Antes de mergulharmos juntos nesse abismo de memórias traumáticas, peço que você deixe o seu joinha e se inscreva no canal para fortalecer nossa vigília constante contra as forças do desconhecido. Não se esqueça de comentar de qual cidade ou estado você está assistindo, pois queremos saber até onde o alcance do medo se espalha nesta noite. Se você também carrega o fardo de um relato real, algo inexplicável que dilacerou sua lógica e congelou seu sangue, envie para o nosso canal para que possamos narrar sua verdade aqui. Agora, preparem seus fones de ouvido para que nenhum detalhe escape. Apaguem todas as luzes ao seu redor, busquem o conforto solitário da escuridão e vamos para o relato de hoje. Eu nunca fui um homem de acreditar em superstições, pois minha mente sempre foi um território governado pela frieza da lógica e pela solidez das coisas tangíveis. Nasci e fui forjado em meio ao aço e ao concreto da cidade grande, onde o horizonte é delimitado por prédios cinzentos e o único mistério que nos consome é o ritmo frenético do relógio. Para mim, o medo era apenas uma falha na engrenagem da razão. Uma fraqueza destinada àqueles que não tinham o que fazer ou que se deixavam seduzir por fábulas curais criadas para explicar o que a ciência ainda não havia alcançado. Eu costumava rir das histórias de maldições e de presenças invisíveis, tratando-as como meros entretenimentos folclóricos que perdiam toda a força diante de uma lâmpada elétrica ou de uma conexão estável de internet. Contudo, a vida tem formas cruéis e irônicas de desmantelar nossas certezas mais profundas, e tudo o que eu acreditava ser o fundamento da minha existência começou a coir no verão em que decidi aceitar o convite para cuidar da fazenda das almas. Aquela propriedade não era um lugar qualquer. Era um pedaço de teca carregado de história e de um peso ancestral que eu, na minha arrogância urbana, negligenciei completamente. A fazenda pertencia ao meu bisavô e estava abandonada há décadas no interior mineiro,
encravada entre montanhas que pareciam dobrar-se sobre si mesmas para esconder segredos que o tempo não ousou apagar. Quando cheguei lá, fui recebido por um cenário que parecia ter sido arrancado de um quadro antigo, onde as cores eram mais densas e o ar possuía uma textura diferente, quase palpável. O casarão de madeira e pedra era uma construção imponente e, ao mesmo tempo, melancólica, com janelas que pareciam olhos cansados observando a minha chegada. As tábuas do chão cangiam sob meus passos como se estivessem protestando contra a minha presença, e o cheiro de quesina velha misturado ao mofo doce do tempo impregnava cada canto daquela estrutura centenária. Os corredores da casa eram longos e estreitos, com uma arquitetura que desafiava a minha percepção espacial, pois conforme a luz do dia moquia e as sombras se alongavam, eles pareciam esticar-se infinitamente, tornando a jornada até os quartos um exercício de paciência e de uma inquietação que eu ainda não sabia nomear no começo. Eu tentei racionalizar tudo. O isolamento era terapêutico e eu estava convencido de que o silêncio seria o remédio ideal para uma alma exausta da cacofonia urbana. O ar puro entrava nos meus pulmões com uma força renovadora e o som das cigacas durante as tardes quentes criava uma trilha sonora acústica que me trazia uma paz que eu não sentia há muitos anos. Eu passava as horas explorando os arredores, admirando a beleza bruta da natureza que tomava o que era seu por direito, com trepadeiras abraçando as paredes de pedra e a grama alta cobrindo os caminhos que um dia foram trilhados por homens e cavalos. Eu me sentia o mestre daquele domínio esquecido, um explorador que descobrindo um reino perdido, e a solidão me parecia um presente valioso. Eu me sentava na varanda ao entardecer, observando o sol se esconder atrás dos picos das montanhas, tingindo o céu com tons de sangue e violeta, e sentia um orgulho tolo por estar ali, enfrentando o que outros chamariam de assombroso com a calma de quem domina a própria mente. Entretanto, essa sensação de segurança era apenas uma ilusão frágil que a fazenda das almas permitiu que eu cultivasse antes de revelar sua verdadeira face. Logo na terceira noite, a atmosfera mudou de uma maneira sutil, mas profundamente perturbadora. O silêncio absoluto daquelas montanhas, que antes me parecia reconfortante, começou a me incomodar de uma forma visceral. Já não era mais a ausência de som, mas sim a presença de algo pesado e denso que preenchia o vazio sonoro. Era como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, como se os pássaros, os insetos e até o vento tivessem decidido se calar diante de algo terrível que se aproximava. O ar tornou-se estático, carregado de uma eletricidade invisível que fazia os pelos do meu braço se eriçarem sem motivo aparente. Eu me encontrava no meio da sala, com uma lanterna na mão, tentando escutar qualquer coisa que justificasse aquele desconforto crescente. Mas o que eu ouvia era apenas o bater descompassado do meu próprio coração contra as costelas. A escuridão dentro do casarão parecia ter ganhado uma qualidade quase líquida, fluindo pelos cantos e escondendo as formas familiares dos móveis cobertos por lençóis brancos. Eu tentava me convencer de que era apenas o efeito da altitude ou o cansaço da viagem, mas a razão começava a falhar diante da pressão atmosférica daquele silêncio opressor. Foi então que o som começou, vindo de uma distância impossível de calcular com precisão. Os cães da propriedade vizinha, que eu sabia ficar a quilômetros dali, além de vários mocos e vales, começaram a uivar. Mas não era um uivo de matilha, não era o som de animais caçando ou marcando território. Era um lamento de puro terror. Um som agudo e acastado que carregava uma angústia quase humana em sua cadência. O som ecoava pelo vale, que batendo nas paredes de pedra das montanhas e ganhando uma força sobrenatural conforme viajava pela noite. Eu permaneci imóvel, gelado até a medula, enquanto aquele coro de lamentos se tornava cada vez mais intenso. Era como se os animais estivessem vendo algo que eu ainda não podia ver. Algo que vinha das profundezas da teca ou das sombras mais escuras das matas que circundavam a fazenda. O lamento moquia dentro do meu quarto, infiltrando-se pelas frestas das janelas de madeira e serpenteando pelo chão até alcançar meus pés. Eu sentia uma vontade desesperada de cobrir os ouvidos, mas minhas mãos não obedeciam, presas ao meu lado por um magnetismo de pavor puro. Aqueles cães estavam desesperados. Eles choravam de uma forma que denunciava a presença de uma ameaça que a lógica não poderia explicar e que a coragem não poderia enfrentar. O uivo se transformou em um choro baixo e submisso,
Um reconhecimento de Dakota diante de uma força invisível que agora parecia ter cruzado o limite da propriedade e começava a subir os degraus da varanda. Cada fibra do meu ser me dizia para fugir, para correr para o queco e nunca mais olhar para trás, mas o corpo era uma estátua de carne e osso diante do desconhecido. O som dos animais cessou tão bruscamente quanto começou, deixando para trás um vácuo sonoro ainda mais assustador. No meio desse novo silêncio, ouvi um estalo seco vindo do coqueador, o som de uma tábua de madeira sendo pressionada por um peso lento e deliberado. Não era o vento, não era a casa se acomodando. Era o ritmo de um passo que conhecia muito bem o caminho até onde eu estava. A luz da minha lanterna começou a falhar, piscando com uma frequência ecática que revelava e ocultava o coqueador diante de mim em flashes de sombras grotescas. Eu percebi com um horror que paralisou meus pulmões que a porta do quarto, que eu tinha certeza de ter trancado, estava agora apenas encostada, revelando um fresta de escuridão total que parecia me observar de volta. O cheiro de quesina velha foi subitamente substituído por um odor de teca molhada e de algo muito antigo que havia acabado de ser despertado. Sejam muito bem-vindos ao santuário de sombras do canal O Cronista do Medo, onde a realidade se dobra sob o peso do oculto e os pesadelos tomam forma através da voz. Hoje trago para vocês um relato visceral, um testemunho carregado de uma angústia palpável e enviado por um de nossos seguidores que, por razões que logo se tornarão evidentes, prefere manter o mais rigoroso anonimato. A história que vocês ouvirão a seguir desdobrou-se nas entranhas de uma fazenda de café centenária, incrustada entre as montanhas impenetráveis e frias de Minas Gerais. É um lugar esquecido pelo progresso, onde o tempo parece ter apodrecido entre os casarões de pedra e onde o sol parece nunca aquecer verdadeiramente a alma de quem ali pisa. O silêncio daquelas colinas não é vazio. Ele é preenchido por sussurros de segredos que nunca deveriam ser revelados aos vivos, um peso atmosférico que esmaga o peito de quem ousa caminhar por aquelas tecas amaldiçoadas. Antes de mergulharmos juntos nesse abismo de memórias traumáticas, peço que você deixe o seu joinha e se inscreva no canal para fortalecer nossa vigília constante contra as forças do desconhecido. Não se esqueça de comentar de qual cidade ou estado você está assistindo, pois queremos saber até onde o alcance do medo se espalha nesta noite. Se você também carrega o fardo de um relato real, algo inexplicável que dilacerou sua lógica e congelou seu sangue, envie para o nosso canal para que possamos narrar sua verdade aqui. Agora, preparem seus fones de ouvido para que nenhum detalhe escape. Apaguem todas as luzes ao seu redor, busquem o conforto solitário da escuridão e vamos para o relato de hoje.